Aproveitando essa paisagem aqui hoje para bater um papo com o Mário Aberfeld, do On Safari. Mário, seja bem-vindo ao Legado. Super obrigado. Primeira coisa de todas, fala pra gente assim, o que é o On Safari? Bom, o On Safari é um projeto de conservação que foi fundado há 9 anos e a ideia, no princípio, ele começou para estimular o ecoturismo. Então, a gente começou pelo Pantanal fazendo que as onças pudessem ser vistas pelos hóspedes, né? E assim atraindo hóspedes do mundo inteiro. Esse projeto funcionou super bem na primeira pousada onde a gente começou isso. E ano passado 98% dos hóspedes chegaram a ver uma onça pintada na natureza com a gente. 98? É. Caramba. A gente viu onça mais de 900 vezes em 2019. Então assim começou o On Safari, a gente acabou expandindo esse mesmo processo para outros lugares no Pantanal e até no Cerrado com o lobo-guará fazendo o mesmo processo. E aí ao longo dos anos a gente foi criando outros braços. Então hoje, além de ecoturismo, a gente tem um braço de ciência, um braço de educação, de melhorias sociais, de reintrodução e um de preservação de florestas. Poxa, só isso que vocês fazem, né? E me diz uma coisa assim, né? O trabalho de vocês já é bem consolidado, né? Vocês já têm muito tempo de atuação, já tem uma reputação super forte. E como é que a gente está falando, a gente está aqui no Legado, que é Mata Atlântica, que é um desafio para todo pesquisador, para todo parceiro que vem para cá, né? Pelas características do bioma. Como é que o On Safari veio parar aqui no Legado, assim? Como isso aconteceu? Aconteceu através de um dos acionistas da empresa, que é meu amigo, e ele convidou a gente para passar um dia aqui uma vez. A gente veio algumas pessoas do conselho do On Safari, a gente se encantou aqui pelo lugar e começamos a conversar da possibilidade de fazer alguma coisa junto aqui. Então, eu ia chegar nessa agora. O que é esse alguma coisa junto, assim? O que o On Safari vislumbra aqui no Legado? Eu acho que são três dos nossos braços que a gente pretende aplicar aqui, né? Então, um é ciência, que a gente tem feito muito com onça pintada no Pantanal e descoberto vários hábitos da onça que antes não era sabido. Então, um é ciência, que aqui provavelmente, se a gente achar uma onça pintada seria maravilhoso, mas se não, tem outros felinos por aqui. O outro é a parte de turismo, né, que eu acho que o Legado cada vez mais vem se destacando por estar tão perto de São Paulo, uma área tão preservada, com essa coisa de turismo, das pessoas poderem passar o dia aqui e usufruir disso daqui. Então, de alguma forma a gente quer tentar fazer com que o safari se insira nisso, possa fazer um passeio, um safari focado nos grandes felinos, alguma coisa do gênero. E o grande sonho, que é um plano um pouco mais a longo prazo, é a gente replicar o sucesso que a gente teve tanto no Pantanal quanto na Amazônia, de reintroduzir onça pintada, né? A gente fez isso, começou isso há 4 anos atrás no Pantanal, na verdade há 5 anos, mas há 4 anos a gente soltou 2 onças filhotes que tinham perdido a mãe. A gente fez todo o processo de ensiná-las a caçarem e tudo isso que a mãe deveria ter feito, e soltamos elas faz 4 anos no Pantanal. Acho que é a primeira vez no mundo que deu certo um processo de reintrodução com onça pintada. Então elas estão soltas, sem precisar de nenhuma assistência há 4 anos, já tiveram filhotes na natureza e tudo isso. A gente replicou isso na Amazônia 1 ano atrás, mas o grande objetivo sempre foi fazer isso na Mata Atlântica, né? O Pantanal e a Amazônia relativamente ainda tem bastante onça, mas a gente tinha que provar esse método de conservação, da forma que a gente resolveu fazer e que teve sucesso. Então a gente fez isso nas áreas onde a gente conhece mais, mas o grande sonho é fazer um dia na Mata Atlântica, onde infelizmente existem muito pouca onça hoje em dia, e se nada for feito elas vão acabar. Então com esse processo que a gente conseguiu fazer, a gente tem o potencial de salvar uma população inteira aqui de onça pintada. É legal isso porque a gente aqui no Legado, a gente fala muito dessa questão assim das pessoas, de aproximar as pessoas para elas conhecerem e a partir do momento que elas conhecem, elas conseguirem atribuir o valor que aquilo tem, né? Então isso é muito legal. E quando você fala de tentar fazer aqui no Legado um On Safari mesmo, né? Como é que está sendo esse processo, assim? O que vocês, por exemplo, essa sua vinda para cá, o que vocês fizeram agora
que vai dar a base, o conhecimento para vocês, para que seja possível, por exemplo, criar esse roteiro que inclua, né, a observação dessas espécies que são tão emblemáticas, né? Tanta gente tem curiosidade. A gente tem que lembrar que tudo é no tempo da natureza, né? Então a gente só tem que conseguir interpretar as coisas que acontecem e ir devagar e implementando. A gente começou aqui no Legado faz 2 dias, primeira vez que a gente vem aqui realmente como parceiro do Legado. Legal. E nessa primeira fase a gente tem um monte de câmera trap, né? Que são câmeras fotográficas que funcionam com sensor de movimento. Então, durante essa semana a gente está instalando 20 delas aqui pelo Legado, então a gente sai no mato, tem mais ou menos um ponto que a gente viu pelo mapa que seria interessante para tentar cobrir uma área grande, e aí vai andando pelo mato e acha lugares onde possivelmente passam os bichos, né? Você vê marcas na vegetação por onde tem chama um trilheiro de bicho, né? E a gente coloca essas câmeras e cada vez que qualquer bicho passa na frente, ela liga sozinho, filma e mesmo à noite ela funciona com infravermelho. Com esses dados, então essas câmeras devem ficar um mês e meio espiando para a gente aí as florestas aqui e aí depois a gente vê todos os resultados e começa a entender por onde passam os bichos, que bichos e tudo isso. Mas isso é só a primeira fase, né? Depois de triar esses dados, coloca de novo, ou no mesmo lugar, ou muda, dependendo dos resultados. Mas com o tempo a gente vai entendendo que bichos tem, por onde eles passam, e possivelmente no futuro a gente vai saber qual é o lugar por onde mais passa uma onça parda, que árvores que ela sobe, onde que ela arranha, tudo isso. E no futuro a gente pode tentar fazer com hóspedes um passeio mostrando por onde elas passam, mostrando as câmeras trap, as imagens exclusivas, né, que dá para ver na hora lá. Com certeza. E nesse meio de tempo no caminho ensinar a importância das onças e tudo isso, da natureza. Então acho que esse é o grande objetivo. Um objetivo maior seria realmente conseguir ver um felino desses na natureza, mas acho que é pouco cedo para falar. Mas no Pantanal a gente conseguiu, é um ambiente muito mais aberto, mas a gente nunca sabe. Acho que o objetivo legal mesmo seria esse. Acho que o que é bacana é que assim, estamos juntos conhecendo, né, tudo que a gente vai conseguir explorar nesse sentido. E aliar, eu acho, né, essa importância da pessoa se integrar, entender a importância, né, até ecológica da espécie, acho que é muito rico também. É muito o que você falou, né? As pessoas, se não conhecem, ninguém quer preservar, né? Então, as pessoas precisam conhecer para entender e aí ter alguma afinidade e vontade de preservar. Acho que essa é uma das uma das filosofias do On Safari, que não adianta a gente pegar todo o conhecimento, escrever um artigo científico e publicar não sei onde, que um monte de cientista vai ler. É legal, é importante, a gente faz isso também, mas a gente precisa levar essa informação para o grande público, porque no fim das contas, quem vai conservar lugares grandes, ter influência em leis e tudo isso é a população de uma forma geral. Então, no Brasil, infelizmente, nossa natureza ainda é bem deixada de lado, acho que pouca gente realmente conhece o que a gente tem aqui. Então esse é um dos papéis do On Safari, de tentar trazer as pessoas mais perto da natureza. Esse turismo contemplativo, acho que ele tem muito potencial, né? E aqui é um lugar excelente, né? A gente está aqui a 2 horas de São Paulo, sei lá, então perto das outras bases que a gente tem, acho que é muito mais acessível e um lugar que você está a 2 horas de São Paulo, parece que você pegou um avião 3 horas, né? De tão bonito que está, não dá para acreditar que você está tão perto. Que bom. Mário, assim, obrigada por esse tempo aqui com a gente, obrigada por estar topando esse desafio da gente desbravar aí essa floresta atrás das nossas onças. E com certeza a gente vai ter muita história boa para contar, tenho certeza disso. Muito obrigada legal. mesmo. Obrigado a vocês, Tchau, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui.